Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Jones e esse é o canal Matemática Simples. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma situação que é muito comum quando a gente estuda progressão geométrica, que é uma situação que trata de três números em PG, três números em progressão geométrica. Para a gente começar, vamos dar uma olhada então como seria isso. Vamos imaginar que a gente tivesse uma situação, por exemplo, 2, 4 e 8. 2, 4 e 8 são três números em PG e a gente sabe porque a razão aqui é 2. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Eu vou mostrar para vocês um detalhe bem legal que tem aqui, tá? Vou pegar um outro exemplo, por exemplo, 5, 15 e 45 são três números que estão também em PG. Nesse caso a razão é 3, né? 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 3 é 45. Para você que não lembra, uma progressão geométrica é uma sequência onde os termos, a partir do segundo, são obtidos multiplicando por um determinado valor, né? Que a gente chama de razão. Então aqui nesse primeiro a razão é 2, porque 2 vezes 2 é 4 e depois 4 vezes 2 é 8. Nesse segundo, a razão é 3, porque 5 vezes 3 é 15, ó, e depois 15 vezes 3 é 45. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente tenha 4, depois 20 e depois 100, por exemplo, né? Então, aqui, se você observar, a razão é 5. Ó. 4 vezes 5 é 20 e depois 20 vezes 5 é 100. Mas qual é o detalhe que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam o seguinte: sempre que a gente tem três números em progressão geométrica, o termo do meio ao quadrado, ele é igual ao produto dos outros dois termos. Então, se eu pego aqui 4 ao quadrado, isso é a mesma coisa que 2 vezes 8, né? Então, observa aí. 4 ao quadrado, você sabe que é 16 e 2 vezes 8 também é 16. Mesma coisa acontece aqui, então 15 ao quadrado é igual a 5 vezes 45, tá? Então, se você fizer 5 vezes 45, você vai perceber que isso daqui dá 225 e 15 ao quadrado também dá 225. E nesse último exemplo acontece a mesma coisa. Se eu fizer 20 ao quadrado, você sabe que 20 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 100. Então, é assim que funciona quando a gente tem três números em progressão geométrica. Tá? O número do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Ou a gente diz que o número do meio é a média geométrica dos outros dois números. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente poderia dizer o seguinte: se eu tenho lá três números, por exemplo, A, B e C, e esses três números estão em progressão geométrica, como a gente viu, a gente pode dizer que B ao quadrado é igual a A vezes C, né? Então, poderia ficar com essa regrinha aqui. Então, se eu tenho três números, A, B e C, então vale essa regra. O termo do meio, que é o B, ao quadrado, ele é igual a vezes C. E você pode até pensar, né, que o B é a raiz quadrada do produto do A pelo C. Tá? Vale a pena considerar isso, mas fica com essa informação que ela é mais simples. Se você tem 5 números, essa propriedade se mantém, tá? Então, você poderia considerar aqui o seguinte: imagina o termo do meio. Imagina esse x3 aqui, que é o nosso termo do meio. Esse x3 ao quadrado, ele pode ser o produto dos dois termos que estão antes e depois dele, por exemplo, o x2 e o x4. Então, eu posso dizer que esse x3 ao quadrado é equivalente, na verdade, a x2 vezes x4. E da mesma forma, quer dizer, eu poderia também pensar que esse x3 ao quadrado é equivalente ao produto do termo 1 pelo termo 5. Porque o termo 1 e o termo 5, eles estão equidistantes ali do termo 3. Então, o x3 ao quadrado é o produto do x1 pelo x5. E aí vale a pena você considerar algum exemplo, tá? Para isso daqui ficar mais simples para você. Então, vamos imaginar aqui um APG de razão 2, para ficar fácil.
1 vezes 2 dá 2, vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, por exemplo. E aí, se você observa, por exemplo, esse termo do meio, ó, 4, né? 4 ao quadrado, tanto é igual a 2 vezes 8, como é igual, aqui eu quero escrever 8, né? Então, tanto é igual a 2 vezes 8, como é igual a 1 vezes 16, por exemplo. E isso vale para qualquer termo que você considere. Então, o 8 que você vê aqui no meio, ó, o 8 está no meio do 4 e do 16, né? Para ele vale a mesma regra, tá? Então, esse 8 ao quadrado pode ser considerado como 4 vezes 16. O 2 também, né? Observa aí que o 2 está entre o 1 e o 4. Então, o 2, que é o termo central, ao quadrado, ele é a mesma coisa que 1 vezes 4. Então, de uma maneira geral, essa propriedade que a gente está expondo, ela serve para a gente representar termos que estão centralizados. É importante que a gente perceba isso. Então, se eu pego esse termo que está centralizado, o quadrado dele aqui na PG é exatamente igual ao produto dos dois termos que estão equidistantes, né? Ou de qualquer dois termos que estejam equidistantes ali dele, tá? Bom, deixei aqui então alguns problemas para a gente brincar um pouquinho com essa ideia. Veja só, esses números x, x mais 12 e x menos 12 são três termos consecutivos de uma PG. Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que se esses três termos eles são consecutivos, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que o termo do meio ao quadrado, ou seja, o x mais 12, que é o meu termo do meio ali ao quadrado, ele é o produto dos outros dois. Então, ele vai ser x vezes x menos 12. Não é assim? Então, pensa nisso. Se eu tenho x mais 12, que é o termo do meio, esse termo do meio ao quadrado, ele é exatamente igual ao produto dos dois termos que estão ali antes e depois dele. E aí eu tenho essa equação para resolver. X mais 12 ao quadrado é a mesma coisa que a gente fazer x mais 12 vezes x mais 12. Se você não sabe esse resultado aqui de cabeça, vale a pena você fazer a multiplicação assim, ó, x vezes x vezes 12, 12 vezes x, 12 vezes 12. Tranquilo ali da gente fazer. Então, isso daqui vai ficar x ao quadrado, depois 12x, 12x de novo, e depois 144, né? 12 vezes 12 ali, 144. Então, você teria o seguinte, x ao quadrado, mais 24x e mais 144. Isso daqui é igual, a essa multiplicação é mais fácil, x vezes x é x ao quadrado, e x vezes menos 12 é menos 12x, né? Essa última parte aqui, ó, x vezes menos 12. Bom, basta então a gente resolver essa equação. Observa que esse x ao quadrado com aquele vai cancelar, porque quando eu trouxer esse segundo para o primeiro lado, eles vão ficar um positivo e um negativo. Então, eu passei a ter o seguinte, 24x, observa aí, o 12 eu vou trazer para cá, então ele vai ficar mais 12x, e o 144 eu vou mandar para o segundo lado, ele troca de sinal, fica menos 144. E aí nós temos 36x igual a menos 144. É só dividir, né? Então, x aqui vai ser o resultado dessa divisão, 144 dividido por 36. Divisão ligeiramente fácil de fazer, porque... por exemplo, 72 dividido por 36 dá 2, né? Como aqui é o dobro, então isso daqui vai dar 4 e vai dar negativo, tá? Então, x é menos 4. Bom, o que é que eu quero nessa questão? Eu quero o valor disso daqui, ó. Eu quero o valor dessa raiz. Raiz de 5 menos x. Como x vale menos 4, então essa raiz ela vale 5 menos 4, ou seja, 5 mais 4, certo? E a raiz de 5 mais 4 é a raiz quadrada de 9, que isso daqui vai me dar 3, tá? Então, o valor aqui, né, a nossa alternativa é a alternativa C. Tranquilo, gente? Então, probleminha simples para a gente aplicar essa ideia. Aqui eu deixei outro problema que eu achei bastante interessante e que a gente vai poder utilizar a mesma ideia, tá? Essa questão diz o seguinte, ó. Em um cubo, a aresta, a diagonal de uma face e o volume são dados nessa ordem por três números em progressão geométrica.
Então, observa aí o que ele disse. Ele disse o seguinte: a aresta, aqui primeiro, ó, a aresta, a diagonal de uma face e o volume, isso é em um cubo, tá? São dados, esses três valores nessa ordem, por três números em progressão geométrica. O que é que ele quer saber? Ele quer saber qual é a área total desse cubo. Bom, eu deixei uma ideia dessa figura montada aqui na frente, só para a gente dar uma olhada, tá? Então, vamos imaginar que seja essa figura aqui, né? A gente está falando de um cubo, então a gente pode considerar algo semelhante a isso aqui. Vejam só, num cubo, todas as arestas têm o mesmo tamanho, né? Então, vamos supor que aqui é uma aresta que mede A, aqui também é uma aresta que mede A, e aqui outra aresta que mede A, tá? Então, se a gente pensar, o volume desse cubo é o produto dessas três dimensões. Então, o volume desse cubo é A vezes A vezes A, que dá A ao cubo, né? Esse daqui é um dos números que a gente tem que considerar. O outro número que a gente precisa considerar aqui é a própria aresta, né? Então, a nossa aresta é um dos números que a gente precisa considerar. E o outro, né, que é o segundo número lá da sequência, veja que ele diz três números aqui, ó, a aresta, a diagonal de uma face e o volume. Então, ali a gente já pegou a aresta e o volume. Falta o segundo número, que é a diagonal de uma face. Bom, a diagonal de uma face é o que aqui? A diagonal de uma face é essa linha, ó, que, por exemplo, vai desse ponto até esse ponto aqui, atravessando ali a minha diagonal, né? Ou atravessando a minha face, atravessando o quadrado que fica aqui. Então, pode ser essa outra aqui, por exemplo, desse ponto, ó, até esse ponto aqui também é uma diagonal, tá? Então, a gente pode considerar isso daqui, não sei se a linha vai ficar legal, mas seria isso daí. Então, isso daqui é uma diagonal, tá? Qualquer uma dessas é diagonal. Essa diagonal aqui, a gente pode calcular pelo teorema de Pitágoras ou pegar a fórmula pronta, que é o que eu vou fazer, né? Porque essa diagonal ao quadrado, por exemplo, como ela é uma hipotenusa, ela é A ao quadrado mais A ao quadrado, tá? Ela é uma hipotenusa de um triângulo retângulo que está aqui na face, né? Então, fazendo essa continha aqui, a gente descobre que essa diagonal vale A raiz de 2, tá? Que dá 2A ao quadrado e tal. E aí, quando eu tenho 2A ao quadrado, que eu elimino o quadrado, né? Porque eu tenho que tirar a raiz, o A sai, fica o 2 na raiz. Então, essa diagonal vale A raiz de 2. Bom, a gente tem então os três números, o A, a diagonal e o volume, ou seja, a aresta, a diagonal e o volume. Como esses três números eles estão em progressão geométrica, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que a diagonal ao quadrado é igual a quê? A aresta vezes o volume, não é assim? Então, esses três números estão em progressão geométrica, são três números consecutivos. Então, o quadrado da diagonal é exatamente a aresta vezes o volume. Bom, a diagonal ao quadrado, só para a gente usar o valor que a gente já tem, vale 2A ao quadrado, tá? Então, 2A ao quadrado é igual a aresta, que é o próprio A, vezes o volume, que é esse A ao cubo. Então, eu posso dizer aqui que 2A ao quadrado é igual a A elevado à quarta, né? Porque A vezes A ao cubo dá A elevado à quarta. E aqui eu vou fazer uma coisa muito simples, eu vou dividir isso daqui por A ao quadrado para eu eliminar uma parte desses expoentes. Então, dividindo tudo isso por A ao quadrado, eu vou ter o seguinte, aqui vai dar 2, né? Porque eu vou cancelar esse cara com esse. Então, vai dar 2, e aqui quando eu dividir por A ao quadrado, vai ficar A ao quadrado, tá? Então, eu tenho que A ao quadrado é igual a 2. Bom, gente, aí basicamente o problema acaba, porque o que é que eu quero nessa questão? Lembra lá, tá? Vou voltar aqui para a gente ver o que é que a gente quer. Ó, nessa questão, a gente quer determinar a área total do cubo. E o que é a área total de um cubo? A área total de um cubo é a área desses 6 quadrados que compõem o cubo, tá? Aqui eu tenho um quadrado em cima, um embaixo, um na direita, um na esquerda. Esse na frente e o do fundo. Então, eu tenho 6 quadrados. E cada um deles tem o mesmo lado A. Então, a área total aqui do cubo é 6A ao quadrado. E quanto é que vale esse A ao quadrado? Olha para cá. A ao quadrado vale 2.
Então, a área total desse cubo é 6 vezes 2. Ok? Então, aqui, conclusão, a área total desse cubo vale 12, né? Como a questão não especifica ali se é centímetro, se é metro e tal, então é 12 unidades quadradas. É tudo que a gente sabe, né? Porque a gente está falando de área. Então, aqui, a área total desse cubo é 12 unidades quadradas. Tá certo, pessoal? Bom, esse era o vídeo que eu queria trazer aí para vocês, né? Para a gente falar um pouquinho dessas situações que envolvem progressão geométrica. É um tema que aparece bastante aí, um tema fácil, mas que volta e meia a gente acaba se enrolando, tá certo? Bom, é isso. Valeu. A gente se encontra um pouco mais adiante para falar mais de progressão geométrica, para falar mais de matemática. Por hora é isso. Valeu. Um abraço.